hoje nós estamos recebendo o pastor Onésimo e é um prazer recebê-lo, fique à vontade. Nós temos 3 eventos, né? Nós começamos a trabalhar com pequenos grupos, na verdade multiplicamos no final do ano passado. Aí nós temos o Conhecendo, onde nosso objetivo é aumentar um percentual a participação da igreja nos pequenos grupos. Nós temos o Convocação, que é também trabalhando na mesma direção de dar importância à grande comissão e o fazer discípulo. E o Supervisão, que nós direcionamos mais específico, né, para cada participante. Aqui nós temos anfitriões, eu não sei qual a nomenclatura que o senhor usa lá. Nós temos líderes em treinamentos, né? E aí hoje a gente vai trabalhar com supervisão para a gente alinhar e ajustar algo, né? E na verdade, o pastor já tem trabalhado quanto tempo com as células? Rapaz, eu falo que eu trabalho há 30 anos. 30 anos. Porque na verdade quando eu cheguei aqui em Santa Mônica, há 30 anos, a primeira pessoa que eu batizei, eu fiz discipulado dele. Não tinha ainda esse boom que está acontecendo agora, essa dedicação toda de todas as igrejas, né? Mas assim, nesse formato agora tem uns 12 anos já. 12 anos. Lá no início, o senhor pode compartilhar assim, se houve, o que digamos assim, alguma dificuldade de compreender a metodologia? Irmãos, olha, eu acho que todas as igrejas que começaram a fazer igreja em célula enfrentaram muita dificuldade. Principalmente porque a gente tinha aquele negócio de G12 e as pessoas confundiam tudo, né? Achava que todo mundo que queria fazer célula, pequenos grupos, era G12, né? E nós não tínhamos nada a ver com G12. Como não temos nada a ver, acho que nem o G12 mais existe, né? Então aí nós aprendemos nos cursos dos módulos que a igreja do pastor Roberto Lai veio fazer aqui, até indicado pela nossa convenção mesmo, né? Lá na igreja de Camburi, nós aprendemos isso, que é normal quando a gente fosse começar, muita gente ser contra, sair da igreja. Então, nós tivemos isso. Mas não foi assim também muito problema, não. Um e outro só. Mas a igreja nem percebeu isso. Mas a gente, como líder, percebeu. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá, vamos lá e depois a gente vai caminhando. Tudo, Tati. A Tati já veio com o casaco dela. Tem que ser assim mesmo. Tá, pastor, eu tenho algumas pessoas que são novas aqui, talvez não compreendem o que é o G12, né? Que eu acho que é assim, para nós batistas, né, é uma opinião particular minha, que eu acho que o grande desafio para o pequeno grupo, ou células, assim, alavancar é a questão ainda da resistência com relação ao G12. Explica aqui para nós, porque até então nós temos algumas pessoas que são novas, o que foi esse movimento? Pois hoje existem, você chama aqui de pequenos grupos. Isso. Né? Pequenos grupos missionários, células e tantos outros nomes que tem por aí, né? Eu tenho uma igreja lá no Rio que chama, de um colega meu, chama Small Garden, quer dizer, então eles inventam quanto é nome, né? Mas o que acontece? Aquele movimento que aconteceu principalmente na Colômbia, por causa do César Castellanos, que o pessoal trouxe aqui para o Brasil, só que eu acho que deturparam muito o trabalho dele, né? Então o G12, assim, falando assim, em linhas gerais, é um movimento de células, mas das igrejas pentecostais, que até começou a atingir algumas igrejas batistas, e poucas igrejas batistas que entraram nisso criaram também uma certa confusão, e muitas já saíram, já voltaram, né? Então vamos dizer assim,
a grosso modo, é o movimento de células do pessoal mais pentecostal. E o nosso modelo, por exemplo, de Santa Mônica, chama G5. Né? Aí que é mais... Por que G5? Né? O G12, eles davam muita ênfase a 12. 12 líderes, 12 não sei o que, o pastor da igreja tinha que ter 12 líderes. E aquele negócio todo, muita ênfase no 12. Né? E o G5, que é o nosso caso, é a coisa mais simples do mundo. Para cada 5 células tem que ter um supervisor. Então eu acho, pastor, que no nosso, assim, o G5 é mais tradicional, embora qualquer igreja pentecostal também pode ter o G5, né? Mas no início, como você falou, era mais que eu percebo isso. O G12 era mais pessoal pentecostal e as outras igrejas, inclusive a Batista agora, a Convenção Batista tem o Multiplique, que é o mesmo G5, com o nome de Multiplique e algumas poucas diferenças. Okay. Houve desânimo lá no início? Até hoje tem. Como superar esse momento de desânimo? Olha, primeiro, o primeiro versículo, eu até trouxe aqui para os irmãos, que eu pensei assim, vai que eles me perguntam isso lá, né? Então, o primeiro texto que nós começamos esse trabalho, o primeiro texto, pastor, eu baseei em 2 versículos para começar oficialmente esse trabalho. 1 Coríntios 15, 58. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, esse foi o primeiro versículo que eu comecei a trabalhar com células na nossa igreja. E eu peguei 4 versões e eles dizem assim, essas versões dizem assim, que nós temos que ser firmes, inabaláveis, fortes, constantes e dedicados. O contrário disso é o quê? O contrário é ser instável, é ser abalável, é ser fraco, é ser inconsistente e é ser negligente. Então eu peguei esse versículo e comecei a trabalhar isso com a igreja. Gente, tudo na vida tem problema, tem dificuldade, tem desânimo. Tem dia que eu estou desanimado. Eu, como pastor da igreja, como líder de todo mundo, tem dia que eu falo, é muito complicado. Mas aí esse texto, ele vem, sede firme, constante. O seu trabalho não é vão no Senhor. O seu trabalho vai dar resultado. Então, quer dizer, e assim a gente foi animando e vai animando todo mundo até hoje. Claro que além disso, o que a gente faz? Todo ano nós vamos em 1 a 2 conferências no Brasil, nossos líderes vão. Todo ano a gente faz uma conferência na nossa igreja. Vocês não vê propaganda porque é só para a igreja mesmo. Não é que nem outra igreja não possa ir, mas a gente tem intenção de formar os nossos líderes. E todo ano a gente fazia, estou falando fazia porque tem uns 2 anos que nós não fizemos mais, o retiro da liderança. Tem o treinamento na igreja, então isso tudo vai... Às vezes o camarada está desanimado, muito desanimado. Por exemplo, há 2 anos atrás nós trouxemos o pastor Renato Monte Serra. Você conhece ele? Você conhece, pastor? De Piaçu. De Piaçu? Aquele camarada começou uma igreja lá num lugar tão pequeno, de repente ele estava com 6 células, gente, há 2 anos atrás. Eu acho que em 7 anos... ele conseguiu estar com 100 células. Eu trouxe aquele homem para falar na igreja. Então, quer dizer, a palavra dele ressuscitou um monte de gente. Então, a gente faz isso. Entendeu? Primeiro a Bíblia, pregando, falando, orientando, e conferência. Porque você tem que estar sempre incentivando. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu.
Fala, Fernando. Como que é feito a estruturação da liderança de cada célula? É feito por discipulado ou existe um treinamento específico para os líderes antes de ir para o campo já liderar? Olha, a gente aprendeu que, primeiro, a nossa liderança, ela começa a ser formada na própria célula. Primeira coisa, né? Para ser um líder de célula na nossa igreja, a gente é meio assim, eu não sei se em outras igrejas é assim, mas o camarada tem que ser aluno da EBD, o camarada tem que ser dizimista, entendeu? E tem que ser de alguma célula, né? Então, pelo menos essas três coisas. Ele tem que ser dizimista, ele tem que estar na escola bíblica dominical e ele tem que participar de alguma célula. Tudo bem. Aí, ele se torna o que você chama aqui de líder em treinamento, né? Isso. Nós também chamamos de líder em treinamento. Antigamente era auxiliar. Aí essa pessoa fica como auxiliar, vamos dizer assim, né? De um líder de célula. Então, o treinamento, ele tem que ser dizimista, ele tem que estar na EBD, ele tem que estar numa célula. Depois, para ele ser líder, ele tem que se tornar líder em treinamento, que é o auxiliar. E nós temos o chamado CCM, que é Centro de Capacitação Ministerial. É a mesma nomenclatura da igreja lá de Belo Horizonte. Entendeu? Aí a gente usa aquilo ali. Mas ele já pode ser líder de célula, saindo só de líder em treinamento. Ele já pode ser líder, mas ele é exigido ele fazer esse seminário. Para ser supervisor, por exemplo, depois nós temos 9 supervisões lá, 9 supervisores. Então, esse supervisor, a pessoa na célula só pode se tornar supervisor se ele for líder e se a célula dele tiver multiplicado. Então, nenhuma pessoa pode se tornar supervisor se a célula dele não multiplicou. Aí a gente prefere ficar com, apesar de chamar G5, né? A gente prefere que ele fique com 6 células, com 7 células, com 8 células, do que, às vezes, a gente precisando de um supervisor, mas não multiplicou. Então, é assim a estrutura lá. E acima do supervisor tem o líder de congregação. Então, ó, é o auxiliar de célula, né? É o líder da célula. Aí ele tem que fazer o seminário lá e a estrutura fica assim: o supervisor, o líder de congregação e o líder de rede. Que, infelizmente, no nosso caso, a gente só tem uma rede até hoje. Entendeu? 2 subcongregações e 9 supervisões. É assim que está funcionando lá. Eu respondi que você perguntou também sobre treinamento, né? Você falou do CCM, né? CCM, e a gente leva esse povo nas conferências, eles acabam treinando lá um pouco também, né? Ok. Hoje, então, o pastor ele trabalha com as células ou em células? Porque algumas igrejas não trabalham mais com a estrutura EBD. E lá o seu trabalho com as organizações? Gente, eu sou um pouco ainda... acho que eu sou muito tradicional ainda, sabe? Eu não consigo. Eu acho que você começar uma igreja do zero em célula é fácil. Mas você pegar uma igreja... A nossa igreja tem 40 anos, 42 anos. Pegar uma igreja que está funcionando há 42 anos e fazer essa igreja virar uma igreja em célula é muito complicado. E eu não sei se é muito complicado, e eu também não gosto muito não. Ainda não me convenceram muito que o certo é igreja em célula, porque tem grandes igrejas no Brasil que são igrejas com célula. Eu prefiro com célula, sabe por quê? Eu não sei se eu estou errado, gente, mas, por exemplo, eu tenho lá na minha igreja um ministério de casais. É um mega ministério. Como é que eu vou botar esse ministério dentro de célula? Aí eles vão dizer assim: não, mas você vai criar vai criar o quê? Um departamento lá dentro da célula? Vai criar sei lá,
Um líder vai ficar responsável. É a mesma coisa. Então eu prefiro deixar a minha estrutura. É claro que muita coisa antiga já acabou. Por exemplo, união feminina. Gente, eu adoro a união feminina. Aqui tem união feminina, na igreja aqui. Tem mais ou menos, né? É, não, eu gosto. Não, você sabe por que eu estou tocando nesse assunto? Pelo seguinte, porque tem gente que fala, e erradamente, que a igreja em célula acaba, por exemplo, com a união feminina. Eu adoro a união feminina, mas o que acontecia? A união feminina, na minha igreja, estou falando da minha igreja, na nossa igreja lá, as irmãs reuniam toda terça-feira, durante 30 anos, tinha 10 irmãs, 15 irmãs reunidas. E toda terça-feira elas ficavam lendo um estudo lá. E uma vez por mês elas faziam uma sessão, uma assembleia. Eu não sei para que fazia aquilo. Então, quer dizer, quando o advento da célula chegou, as próprias irmãs foram dizendo assim, gente, isso aqui funciona mais, isso aqui é muito melhor, isso aqui dá muito mais resultado. Enquanto tinha 12 lá, agora tem 300 mulheres, 400 mulheres. Entendeu? E aí eu fiquei desesperado. Gente, não acaba com a união feminina, não. Pelo amor de Deus, vocês vão me botar numa situação difícil. Não acaba, não. Mas não teve jeito. Acabou. Por quê? Então, muitas coisas antigas, entendeu? Elas acabaram. Por exemplo, união masculina. Tinha isso. Mesma coisa. Os homens reuniam lá, ficavam lendo uma revista lá. Entendeu? Aí de vez em quando faziam um churrasco. Aquele negócio, né? Então eu acho que essa estrutura acabou. Mas tem muita coisa, por exemplo, Ministério Infantil, o Ministério de Família, entendeu? O Ministério Jovem. Eu não sei como é uma igreja. Aí a igreja Célula tem, eu sei que tem a rede de jovens. Então é a mesma coisa. Só muda o nome, eu acho. Ok. Qual a importância da supervisão e por que o pastor escolheu o G5? É mais fácil para supervisionar? Eu escolhi o G5 pelo seguinte, porque quando nós começamos a analisar esse negócio, nós olhamos igreja com propósito. Entendeu? Eu achei legal, mas eu achei assim, na época, né? Eu não sei se eu estou enganado, é a minha opinião. Eu achei que tinha muito papel, muita coisa, e eu sou mais prático, sabe? Aí o G12 era o outro sistema, que era aquele negócio muito pentecostal, que eu também não tenho nada a ver com pentecostal, né? E aí o G5, a nossa convenção batista do Estado do Espírito Santo, que era o nosso saudoso, querido colega pastor Hilton, era o nosso executivo, ele trouxe o pessoal de Curitiba e nós fomos lá fazer aqueles módulos todos. Isso em 2005? Isso tem tanto tempo, eu nem sei quando foi isso. Acho que foi 2001. Foi 2001, né? Tem muito tempo. Então, gente, eu escolhi por isso. Eu vi que estava mais de acordo com a nossa realidade. Você está entendendo? Então, e eu gostei mais do sistema. Porque eu estudei também o G5, G12. Estudei, olhei, analisei e tal. Porque o G12 é célula de... Eu não sei como é que eles chamam lá, eu acho que é célula de ensino. Se eu não estou enganado. Mas muitas igrejas chamavam de célula de ensino. E a célula do G5 é chamada de célula de comunhão. Eu gostava mais do método, não é só o nome, não. Isso tem uma implicação aí, né? A maneira que funciona. E eu gostava mais da célula de comunhão. Ensino, você aprende na EBD, você faz o discipulado fora do... Aí você perguntou sobre supervisão. A supervisão. Ué, porque a supervisão é aquilo que está lá na Bíblia, né? Você lembra daquele caso de Moisés? O sogro dele chegou, rapaz, do jeito que você está fazendo aí não vai dar certo. Bota esse povo aí, um grupo aqui, outro ali, outro lá, né? Isso no Antigo Testamento. Você vai para o Novo Testamento, você vê uma base muito grande para a igreja célula, a igreja primitiva e tal. E é um negócio que funciona. Então, você tem que dividir, e como você vai ter, por exemplo, eu acabei de citar o pastor Monte Serra aqui, o pastor Renato.
Ele, na época, pastor, ele veio há 2 anos aqui na nossa igreja, ele tinha 100 células. Como é que uma pessoa só vai cuidar de tanta gente, de tantas células, de tantos líderes? Aí tem que ter a supervisão. E no G5, cada 5 células tem um supervisor. Então ele é que reúne com esses líderes uma vez por mês. Ele que vai dando as orientações. Então é importante por isso. Então a principal característica hoje das suas células é comunhão. É. Porque veja bem, vamos supor que isso aqui seja a célula. A gente tem um gráfico lá quando a gente estuda aquele intensivo de reciclagem, que é a primeira coisa. Então, no G5 está aqui louvor, adoração, edificação, né? Aqueles S, que é encontro, exaltação, edificação e evangelismo. Só que o evangelismo não é pregação. E do lado de fora da célula, do encontro da célula, é que está discipulado. Então aqui é comunhão, não é para ninguém ficar pregando. Um monte de pastor nesse Brasil inteiro me pergunta assim, qual é o estudo bíblico que você tem na célula? Eu falo, nenhum. A célula não tem estudo bíblico. No G5, o estudo bíblico é fora da célula. Então quem quiser vai fazer discipulado fora da célula. Como o senhor forma esses discipuladores para fora da célula? Ó, aqui eu já falei na pergunta do irmão ali, do Fernando, que a gente aprendeu que a gente começa a treinar na célula. Porque, olha, você vê bem, tem gente nas nossas igrejas que tem 40 anos de igreja. Você manda ele orar, ele treme. Você manda ele fazer qualquer coisa, ele fica com medo. Aí você pega uma criança de célula, menino de 8 anos. Um dia desse eu falei lá na igreja, culto lotado, de vez em quando a gente faz isso, né? Antigamente fazia mais. Eu falei assim, quem quer orar? Tem algum voluntário aí? Aí um garotinho, acho que se tiver muito, 5 anos. Ele no colo do pai lá, ele falou assim, eu quero. Eu falei, então vem cá. E ele foi e fez uma oração, irmão. Um menino de uns 5 anos. Então, quer dizer, o primeiro treinamento que a gente tem é na própria célula. Entendeu? E às vezes tem gente de 40 anos que não entende o que uma pessoa que tem 6 meses entende. Então, o primeiro treinamento é ali. E tem os cursos, o CCM, e ali o cara vai treinando. Se adaptando também. Eu tenho um líder de célula, irmãos. Tive um líder de célula, tenho, né? Da célula 39. É possível, 39 ou 36, é possível que eu chegue lá na igreja e digo assim, para um irmão que está lá há 20 anos, você conhece esse irmão aqui? Ele diz, não. Ele pode dizer que não conhece. Mas é um camarada que era roqueiro, entendeu? Aí um dia uma irmã da igreja falou assim, não vai no rock hoje não, vamos na igreja. Ele foi e se converteu. Ele e a mulher. Daí, um ano, no máximo um ano, ele já era líder de célula. Ele e a esposa. E são até hoje. E com um detalhe, não era nem batizado, não era membro da igreja. Isso pode parecer um escândalo, né? Gente, mas isso é um absurdo, um negócio desse. Mas ele não batizou porque ele teve um acidente. Aí no dia do batismo ele não pôde. Aí só ia ter outro batismo em 3 meses. E ele ficou 3 meses, ou 4, ou 5, não sei, sendo líder de célula sem ser batizado. Mas sem ser membro da igreja. Mas o que acontece? É o que ele perguntou. Ele tinha todo o treinamento ali na célula. Entendeu, irmãos? Então é isso. A própria célula é muito bom para treinar o povo. Sabe? A liderança. Ok. Alguém quer fazer alguma pergunta, irmãos? Tati, você está quietinha hoje, Tati? Vou continuar. Fala, Tati. Tati. Não. Jesus. Aí. Josias. Tá tranquilo? Tá, nós falamos agora da estrutura, nós falamos das nomenclaturas.
entrando na supervisão, treinamento. E agora, sobre essa questão, ele ser de comunhão ou um grupo de interesse, principalmente a Igreja Multiplicadora trabalha com a questão da convivência, dos 5 princípios. Para o senhor, se a gente manter uma estrutura, o melhor seria um grupo de comunhão, de interesse. Por que surge tanta indagação assim dos colegas? Qual o estudo que você usa? Eu acho que cada igreja, né, eu acho que todo método pode ser bem sucedido e dar certo. Nossa igreja não trabalha com grupo de interesse. A gente, por exemplo, nós não temos uma célula assim de empresários, nós não temos uma célula de adolescentes, nós não temos e nem queremos. Nós não temos uma célula de jovem, não temos e nem queremos. O que nós temos é assim, uma célula mais jovem, uma célula mais adolescente, entendeu? Uhum. Mas a gente trabalha com gerações integradas, entendeu? Então a gente acha importante ter criança, é uma família, tem criança, tem idoso, tem jovem, tem todo mundo ali, entendeu? Então a gente trabalha dessa forma lá. E aí nesse conjunto tem que uma célula separa na hora de compartilhar ou fica todo mundo junto? Não, quando a gente tem uma célula muito grande, e esse é um problema que eu tenho, porque o pastor Monte Serra, ele tem 100 células, mas ele tinha 2 anos sem células, mas a célula dele é assim, só pode ter 7 membros, 7 pessoas. Se eu botar 7 pessoas na minha igreja para cada célula, eu ia ter umas 300 células. Entendeu? Agora, às vezes acontece isso. A célula já passou da hora de multiplicar, ela está tão grande que a gente tem a carta das crianças. É normal, toda célula, as crianças já saem na hora da edificação mesmo. Na hora do louvor, da oração, isso tudo lá. Aí já sai. Agora, às vezes, tem tanto adolescente que você bota os adultos numa sala, os adolescentes em outra, na mesma casa. Entendeu? Aí acontece. Show. Parece ser quase uma regra, né? As pessoas dizer que, não, tem que ter tantas pessoas. Por que o senhor deixa um número maior? Olha, eu na verdade, eu não deixo, não. Eu sou obrigado a deixar. Por quê? Porque por um problema que eu acho que tem toda a igreja célula. Falta de liderança. Eu acho que esse é o maior problema da igreja em célula. E eu tenho muito líder, gente. Nós temos líder demais da conta. Mas o que acontece? Aí entra naquela, né? Por exemplo, eu tenho um líder lá, João Batista e Kelly, eles são líderes do Encontro de Casais. O Encontro de Casais já é uma estrutura muito grande. Eles não têm como ser líder de célula. Eles são membros de célula, eles vão toda semana na célula. Estou citando um exemplo, mas tem muitos outros. Então, por exemplo, essa célula que eu te falei, o último relatório que eu recebi, tinha 57 pessoas na célula. Isso é um absurdo, gente. Isso é uma congregação. Isso não tem como funcionar um negócio desse. E tem hora que eu vou em alguma célula da minha igreja, eu fico assim, escandalizado, no bom sentido, né? Porque tá uma pessoa lá, parece que está pregando, entendeu? E aquele negócio, tanta gente. Agora, eu tenho células também pequenas, mas a maioria são grandes. E o problema é esse, você perguntou, por quê? Por quê? Por causa disso, que tem uns auxiliares também, que eles parece que querem ficar auxiliares a vida inteira. Eles não, você tenta levar eles a líder e parece que eles não querem não. E ficam lá. Pastor, qual que é a liturgia da célula? Ó, Roteiro, né? a célula do G5, a gente fala em 5 S. Você já ouviu falar nisso? Não. Então, o roteiro
O que acontece lá na hora? O que acontece lá na hora? São 5 E's. Primeiro E, a gente chama de encontro, que a nossa igreja não faz mais esse E. Mas eu estou falando como é a forma original. Sim. O que é encontro? É o quebra-gelo, chama de encontro. Ah, cada dia é um quebra-gelo, né? Sim. Diferente. O segundo é a exaltação. Então, 3 cânticos, 4 cânticos, 2 cânticos. O outro é a edificação. A edificação, não sei como é que vocês fazem aqui, mas lá no G5, o pastor manda uma carta para todas as células. Se tiver lá 100 células, todos vão receber. Então é a hora de desenvolver aquilo ali. Entendeu? O outro é o evangelismo. Mas o evangelismo não é ficar pregando, não. É alguma pergunta que o pastor faz na carta em relação ao evangelismo. Por exemplo, assim, como é que foi o seu encontro com o seu discípulo essa semana? É só isso. E é claro que cada evangelismo é de uma forma. E tem outro encontro, edificação, exaltação, evangelismo e eu não sei o outro. Eu acho que a gente chama de engorda. É o lanche. Mas isso aí foi ótimo. Ok, então a célula, o objetivo é a comunhão e ao mesmo tempo ela proporciona esses 5 E's, né? Ok, show de bola. Que hoje são 4. Porque já não faz mais o quebra-gelo. Porque o quebra-gelo é importante no início, quando você está começando o céu. Depois fica um negócio chato. Né? Todo dia um quebra-gelo. Aí todo mundo já se conhece e tal. Já é um quebra-gelo, né? Ok. Show de bola. Agora, com relação ao roteiro, aí o pastor é a mensagem ou usa algum material? Isso ou aí... Passa o seu segredo para nós de uma vez. Não, isso aí é outra coisa que a gente aprende lá no G5. O pastor pregou um sermão de manhã e a carta da semana é baseada naquela pregação. E eu fazia isso no início, tá? Eu fazia uma pastoral sobre o assunto, fazia o sermão e fazia a carta. Só que isso começou a dar problema. Problema que sentido? Por exemplo, chegou o mês de missões. Não estou falando que eu sou bem tradicional? Então, todo domingo de manhã é um pregador diferente, um missionário, não sei o quê. Gente, como é que eu vou esperar esse cara pregar para eu fazer uma carta baseada naquilo ali? Aí nós mudamos. Nós começamos a fazer a carta baseada na lição da escola bíblica dominical. Deu certo por muito tempo. Mas agora eu cheguei à seguinte conclusão e já está funcionando bem melhor. Eu vou fazer a carta que eu quiser fazer. Um assunto que eu quiser fazer. Se eu chegar aqui e pegar uma carta que o pastor Manu fez para a célula de vocês e eu olho... ele nunca me mandou, viu, gente? Mas se eu descobrir uma e eu leio ali, eu gostei, eu pego aquilo ali e faço uma adaptação se for necessário, porque às vezes ela ficou tão encaixada com a situação da minha igreja. Manu, posso usar a sua carta? Pode. Então, eu acho que está muito mais efeito. Porque, por exemplo, mês de março, toda carta ser de missões, de missões, de missões, de missões. Entendeu? E a gente tem feito umas cartas assim que o povo fica maravilhado. Ok. Entendeu? Alguém quer fazer uma pergunta? Papai, eu quero falar com você. Depois. Alguém? Algum anfitrião, líder? Jesus? Quer falar, Jesus? Não. Jesus é da Espanha, de Barcelona. Eu acho que eu conheço ele. Conheci. Eu fui em 2016, só que tenho muita memória, você. Fui num retiro de homens lá. Isso, do Vida Vitoriosa. Isso, eu fui lá. Encontro de Vida Vitoriosa. E fui umas 3 ou 4 vezes nas células suas lá. Ah, O encontro faz parte? faz. É o encontro, né? Esse encontro é o encontro de Vida Vitoriosa. Ok. Que
que é chamado no G12 de encontro com Deus. Ok. Então aí você faz um encontro, algo macro, e depois vai direcionando para as células. Na verdade, a gente aprendeu que o encontro é para quem está em célula. Mas nós somos batistas, né? E o povo batista parece que quer evangelizar até poste, né? A gente gosta de evangelizar. Aí, o que acontece? A nossa igreja, eu acho que toda igreja que faz esse encontro, leva uma porção de gente que não está em célula, que não é crente. Uns se escandalizam, mas o bom do negócio é que muita gente se converte. E se converte mesmo, né? Bom, nós falamos então da estrutura, falamos da supervisão, do modelo que o pastor usa, do roteiro, duração das células. Olha, isso aí... Deixa eu fazer outra pergunta. Dizem, né, quase todas as literaturas vão dizer que tendo um grupo maior aí fica difícil de todos falar. O senhor concorda? Concordo. Isso é chamado de linha de transmissão, né? Se você tem 4 pessoas, um falando para lá, outro para cá, outro para lá, outro para cá, é uma coisa. Agora se você tem um grupo igual esse aqui, ela fala comigo, eu falo com ele fala com ela, fala comigo, quer dizer... Então, célula... Na verdade, célula, quanto maior, o nosso povo gosta disso, mas não é legal. Não compartilha muito. Entendeu? É muito bom a célula menor. Você tinha perguntado o que antes? Esqueci. Tempo de duração. Mas é outra coisa que a gente aprende, né? Que a célula é bom ficar 9 meses e multiplicar. Não, o encontro, cada encontro semanal é 1 hora, 1 hora e meia. É isso? Não, isso aí também, pois é. Eu brigo lá com todo mundo, eu vou fazer um encontro de 1 hora. Entendeu? E a célula que eu sou meio chato aí, às vezes até com 50 minutos. Mas tem uns lá que vai 1, 1h30, 2. Mas o normal é 1 hora, 1h30, mais ou menos. Entendeu? Alguém? Mais alguma pergunta? Fala, Liliane. Então vamos caminhando para o final aqui. Hoje, igual o senhor falou, sempre há mudanças na estrutura, né? A pessoa começa com metodologia. O senhor começou, pelo que parece, o senhor começou com uma, hoje mudou e sempre está mudando? Não, a metodologia nossa é a mesma desde o início. A gente vai fazendo algumas adaptações, né? Por exemplo, a carta era no sermão. E às vezes eu ainda faço no sermão, né? Às vezes eu já fiz até assim, por exemplo, pastor, não sei se eu fiz com o pastor Manu, se eu pedi isso, mas às vezes vai um pregador lá, que o Manu já pregou lá algumas vezes, e eu não sei se eu pedi, ele falou assim, pastor, bola uma carta também para a célula. Eu te pedi isso, não, né? Você me pediu o tema e o texto, o esboço. Exatamente, então naquela, tá vendo? Então, eu fiz a carta baseada no sermão dele. Então a gente faz algumas adaptações, por exemplo, quebra-gelo. Por que a gente parou? Porque vai se tornando assim um negócio chato. Entendeu? Chega uma hora que não tem mais criatividade para quebra-gelo. Já fez tanta dinâmica, tanta coisa. Agora, uma vez ou outra, por exemplo, nós temos lá... Gente, se a gente fosse responder tudo quanto é pergunta, a gente passaria assim muito tempo, né? Por exemplo, nós temos assim, não é toda semana a mesma célula. Nós temos, por exemplo, o dia do amigo, 4 dias do amigo por ano. Então, nesse dia, a gente leva o amigo lá, e o último que nós tivemos foi quarta-feira agora. Eu ainda não tenho o resultado. Na célula ou no curso? Na célula. Na célula. É o dia do amigo na célula. O último foi 1.060, foram 1.060 pessoas. Então, nesse dia lá, a gente tem um quebra-gelo. Mas é assim, por exemplo, o quebra-gelo pode ser assim, cada um vai falar o seu nome e a profissão. Pronto, já foi o quebra-gelo. Então, na verdade, nós não mudamos a estrutura. A estrutura é a mesma que nós começamos, só foi adaptando alguma coisa assim, sabe? Ok. Que tem algumas igrejas que fazem o culto do amigo, né? Mas E a aí... gente faz também. É amanhã lá na igreja. Se não tiver nada aqui,
se o pastor liberar. Tem o que aqui amanhã, pastor? Amanhã tem aula. Tem aula, né? Instituto Bíblico. A Mas quem não gente... estiver na aula pode ir lá no culto do amigo. Pode ir lá, pastor? Pode, claro, deve. Tem ensaio do coral de Páscoa e tem aula do Instituto. Então ninguém mas pode ir, gente. quem não tiver no coral nem no Instituto pode ir em Santa Por Mônica. favor, não apareçam lá, porque vocês têm compromisso com a igreja. Mas o que acontece? Você falou uma coisa legal aí. A gente tem o dia do amigo na célula e na quarta-feira seguinte, que foi quinta-feira passada, que é amanhã, é o dia do amigo na igreja. Aí cada um leva um prato de salgado, entendeu? Aí a gente faz, nós fazemos 4 mesas, cada uma quase do tamanho dessa sala aqui. Aí depois do culto, eles descem. Então tem o dia do amigo na célula, o dia do amigo na igreja. É a semana seguinte. Ok. Gente, alguma pergunta? Fala, Roberto. Show de bola? Eu ia fazer, mas você já fez, ele já respondeu. Qual que você ia Era fazer? da célula do amigo. Ah, do que eu amigo. já participei e achei interessante. Eu só estava esperando você fazer essa pergunta. O detalhe é o seguinte, pastor. A gente tem que ter muitas estratégias. Entendeu? Você não pode fazer célula e ficar só aquele 5S toda quarta-feira ou todo encontro da semana a mesma coisa. Então a gente faz um dia do amigo, a gente faz por exemplo, o nosso pessoal gosta de levar lanche, não gosta? Gosta de levar lanche, leva muita comida. Eu faço uma célula que é a célula do jejum. Ninguém pode levar nada, só água. Entendeu? Aí E o povo vai? vai, é a célula mesmo. Né? Mesmo, mas é a célula do jejum. Uma por vez? Ou... Não, de vez em quando, não tem assim. Tem um dia que é a célula de oração. Aí não vai a carta do pastor. Vai a carta, mas a carta só diz assim: hoje não tem edificação. Então, canta, ora, tem lanche nesse dia. Mas aí é só... Porque senão também, eu não sei o que o pastor pensa e você pensa, mas se toda quarta-feira entra ano, sai ano, toda célula, é uma carta, entendeu? Então eu acho que tem que também modificar um pouquinho, de vez em quando. Tem que ser dinâmico também. Outra coisa, às vezes a gente faz intercâmbio de célula. A célula 1 vai reunir com a célula 10. Então, nesse dia de intercâmbio, é liberado para eles não usar a carta. Aí eles fazem a programação que querem. E de vez em quando também eu mando assim, olha, essa próxima célula, encontro de todas as células, não vou mandar carta. Cada um vai ter a criatividade de fazer o que quiser fazer. Entendeu? Aí tem uma célula que é só de louvor, o pessoal canta. Agora, isso não pode virar uma rotina, né? E também a célula não pode ficar fazendo o que ela quer, não. Isso é quando o pastor determina. Essa célula de hoje é de oração. Outra coisa, por exemplo, semana que vem, dia 11, a nossa célula vai ser Célula da Casa Nova. O que é isso? Todas as células vão ter que ser realizadas numa casa onde nunca teve célula. Então são estratégias que a gente vai usando, né? Porque tem gente também que é muito acomodado, né? Ele fica assim de braço cruzado e ele fica indo na casa dos outros a vida toda e nunca abre a casa dele para a célula. E é uma bênção você abrir a sua casa. Né? Então, às vezes, você tem que forçar a pessoa a experimentar isso. Então, tem muitas estratégias. Então, as suas células lá, elas toda semana em uma casa diferente ou elas são em pontos fixos só nesses momentos? Não, só tem uma célula que é fixa. Inclusive, é a minha célula. É a célula 6. Só uma. Todas as outras, elas vão fazendo rodízio. Mas mesmo assim, irmã,
tem alguém que nunca se dispôs a receber uma célula. E é uma oportunidade também, porque o que a gente faz? A gente faz o dia do amigo e depois a gente faz a célula da Casa Nova. Porque um amigo lá, ele disse, eu quero que seja na minha casa então. Entendeu? Então é estratégia para você levar aquela pessoa, ganhar aquela pessoa.